Tudo bem, pessoal, antes de mostrar o vídeo de uma mulher woke maluca, deixa eu passar as notícias desta semana pra vocês, ok? Principais notícias. 2 invasores sírios foram presos hoje por estuprar em grupo uma adolescente. Refugiados que vieram ilegalmente. Esses 2 jovens sírios, médicos, engenheiros e empreendedores. Dilgash Adil, 32 anos. Embebedou a garota de 18 anos, com bebidas até que ela ficasse completamente bêbada. Depois de cometer um abuso sexual, ele chamou seu amigo, esse cara, outro solicitante de asilo, Dijar Mohamed Abdul Salam, 28 anos, para também estuprar a adolescente. Vamos dar uma olhada nesse sujeito. Uma mulher britânica branca e sua filha pequena foram forçadas a se trancar em um quarto, depois que 5 muçulmanos, imagine isso. Você está vivendo na sua casa. Sua vida estava perfeitamente bem. Mas então, de repente, você vê 5 muçulmanos pulando a cerca e arrombando a sua casa às 2 ou 2:05 da manhã na Dayton Road, em Huddersfield. A polícia prendeu 4 no local, 2 escondidos no banheiro. Então eles conseguiram invadir a casa dela. Imagine isso. Ela tinha se trancado no quarto. Ela se trancou. Um fugiu e outro ainda está foragido. Um fugiu e segue foragido. Um facão foi achado dentro. Prehan Salim, de 19 anos, se declarou culpado e foi condenado a apenas 26 meses em uma instituição para jovens infratores. Olha isso. Por quê? Por quê? Por que jovens infratores? Ele tem 19 anos. O caso de Mohamed Amin segue em andamento e a polícia não revelou nomes. Isso foi na última semana, certo? Agora, deixa eu te mostrar esse vídeo de uma mulher woke que está te dizendo como a Grã-Bretanha precisa desses imigrantes ilegais, dessas culturas do terceiro mundo. Eu não sei quando esses imigrantes ilegais vão invadir a casa dela. Quem sabe? Vai que ela tem um fetiche. Quem sabe? Mas quando eles são o governo Hamas reconhecido é uma organização daquele país, terrorista. Al-Shabaab é uma organização terrorista. O Talibã é uma organização designada como mas isso terrorista não tem por nada a eles. ver com a gente. Isso não só incentiva o Talibã a liberar mais migrantes, porque eles vão conseguir algum tipo de benefício com isso, mas já houve 2.100.000 de afegãos expulsos do Paquistão e do Irã só este ano. De um país pode suportar, com as poucas oportunidades econômicas que tem, como o Afeganistão, pode aguentar outra onda. Então? E que tipo de país? Por que deveríamos nos importar? Se o Afeganistão fosse um país como a Suécia, E quando digo Suécia, quero dizer suecos nativos. Sabe, se o Afeganistão tivesse a cultura sueca, sabe, feministas, moderna, progressista, tolerante, empreendedora, então tudo bem. Mas não é o caso. Esse idiota não entende isso. 99% dos afegãos, de acordo com o Pew, acreditam na Sharia, que inclui mulheres como ela. Mulheres como ela devem ser confinadas em suas casas. Mulheres como ela não deveriam ter permissão para sair de casa. Deixe-me repetir isso. 99% dos afegãos, segundo o Pew, eles acreditam na lei Sharia, que proíbe mulheres como ela de saírem de casa, diferente de mim. Mulheres como ela não deveriam ter educação além do fundamental. Acho que vão tirar isso também. Sem ensino médio ou diploma universitário. Mulheres como ela nem podem sentar na frente dos homens. Elas não podem. Elas não podem sair de casa. O que você acha que vai acontecer quando trouxer 1 milhão desses afegãos para a Grã-Bretanha? Essas mulheres estúpidas, elas estão literalmente nos arrastando para baixo com seus ideais elevados. Seja lá qual for a besteira woke que está passando nessas cabeças perturbadas. Elas preparam isso, elas estão nos matando. Esquecemos a humanidade dessas pessoas, Mike. Que se dane a sua humanidade. Elas são pessoas. Calma. Elas são pessoas. Elas não são números ou... Sim, existem números. Eu Nas sei que são folhas. pessoas. E temos pessoas neste país vivendo nas ruas porque alguns afegãos Como você estão pode vivendo supor que em as duas hotéis situações 4 são estrelas. iguais? Elas são equivalentes. Você está presumindo que um migrante está ali esperando para ocupar o espaço. O que mais pode ocorrer? Os recursos sempre são limitados. O que são quem? Isso é o que ensinam nas nossas universidades? Sim. Sim, eles não entendem de economia porque a maioria é comunista. Sempre é uma quantidade limitada de recursos.
Sempre há uma quantidade limitada de moradias, uma quantidade limitada de pagamentos de assistência social, pagamentos de impostos que você pode distribuir para as pessoas. Sempre há recursos limitados. Mesmo o país mais rico do mundo tem recursos finitos. Ao adicionar mais pessoas, 1 milhão, 2 milhões, já que você quer deixar todos eles entrarem, e isso são só 2 milhões de afegãos, a sírios, a marroquinos, a todos esses que os muçulmanos odeiam viver em países muçulmanos. Todos eles querem deixar seus países muçulmanos para trás e querem vir para países cristãos, como a Inglaterra. Mas você tem um problema de recursos limitados. O que você vai fazer? E ela diz, como assim? Eles não vão pegar, eles não vão comer do prato de outra pessoa. Vão sim. O atual governo Você está britânico confundindo colocou duas as coisas necessidades de importantes. embarcos pelo Canal da Mancha à frente das necessidades do povo britânico Acho com que são fracasso pessoas. por Vamos décadas. atender ligações. Porque sim, Sim, Bob, mas Bob, desculpa, posso só... Nós devemos ser os cuidadores de todo o vídeo. Sim, mas tipo, Olha, nós disso. é chocante. Eu não sei o que ela disse ali. Desculpa, posso só interromper o Bob? Nós é que devemos ser os cuidadores de todo o mundo. Nós fomos e lutamos uma Mas eu guerra vejo, por causa veja, disso. já foi mostrado antes, quando invadimos países como o Iraque, Líbia, certo? Não devemos nos envolver em como outros Olha só, países são as querem consequências administrar das suas seus ações. próprios assuntos. Consequências das suas ações. Das suas ações. Suas ações. Então você deve ser punido por ter ido ao Afeganistão e Iraque. É isso que estão dizendo. Se meu país errou, a Austrália também foi ao Afeganistão e Iraque como aliada. A guerra no Afeganistão foi perfeitamente justificável. O Iraque, eu diria, tanto faz. Decisão ruim de George W. Bush. Mas isso não quer dizer que a Austrália possa ser punida. Muito menos por esses bárbaros, com esse papo de, por favor, nos deixem entrar, nós precisamos de apoio. O que esses idiotas não entendem, de novo, já disse isso muitas vezes antes. O que o Ocidente faz com esses países está fora do controle deles, porque isso é involuntário da parte deles. O Ocidente permitir que essas pessoas entrem é voluntário. É mesmo? Se puderem, parem. Se puderem lutar, lutem. Encontrem-nos no campo de batalha. Não podem, porque não investiram em ciência, tecnologia e educação. Estavam ocupados demais transando com cabras. Então, bem, essas são as consequências de não investir, de não se modernizar com o tempo, de não estudar, de não criar universidades. Eles enfrentam as consequências. E além disso, eles pensaram que, tudo bem, vamos simplesmente fazer jihad e então jogar aviões contra os prédios deles. Não, eles mereceram o que aconteceu com eles. Desculpe, não peço desculpas por isso. Agora, nós fizemos isso. Tudo bem, iraquianos, como disse antes, não entendo porque muçulmanos estão bravos com o Ocidente pelo ataque ao Iraque. Agora vocês estão livres de Saddam Hussein. Se George W. Bush não tivesse invadido o Iraque, então suas filhas ainda estariam sendo abusadas por Uday, o filho de Saddam, que era notório por ir a casamentos das pessoas. E ele simplesmente estuprava. Ele estuprava as noivas na frente de toda a família delas. Os iraquianos contaram essas histórias. Então, sabe de uma coisa? Não, isso não é a consequência das suas ações, é escolha do Ocidente. Podemos só dizer, não, desculpe, acabou. Não estou dizendo atirar neles, estou dizendo atirar nos barcos. Afunde alguns barcos, resgate as pessoas ao saírem, devolva-as e elas deixarão de vir. Só isso. Isso é voluntário. Eles não poderiam. País do jeito deles. Se não Isso. são as consequências das nossas ações. Primeiro ela disse suas ações, agora ela mudou os termos. Nossas ações. Não, não são nossas ações. Você sabe, não merece reivindicar a Inglaterra para si. É o que fizemos. Estamos vivendo as consequências de 14 anos de brutalidade. E essas são as consequências das nossas ações. Nós fomos lá e afirmamos claramente que estávamos lá para ajudar as mulheres Você e não crianças do pode Afeganistão. continuar voltando. A Me história, desculpe. desculpa, Não, podemos pode voltar ir. na história. Aliás, tentamos. O Ocidente realmente voltou e tentou libertar suas mulheres. Tentaram instalar a democracia, mas não deu certo. Essas pessoas são primitivas demais, bárbaras demais, e não podem ter democracia. Por quê? Por que os Estados Unidos ficaram lá por 20 anos? Os Estados Unidos sustentaram uma democracia. Os Estados Unidos treinaram o exército afegão, fortaleceram suas instituições, esperando que eles conseguissem se sustentar sozinhos. Mas não deu certo. Por quê? Porque o Afeganistão é uma sociedade tribal. É uma sociedade tribal muçulmana.
Ela não aceita a democracia. Então, quando os americanos partiram, o Talibã voltou. Sim, algumas pessoas dizem que isso é um fracasso dos Estados Unidos. Agora, eu não acho que seja um fracasso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deveriam ter apenas bombardeado. Ir embora, desculpa, volto. Vocês jogaram aviões contra os nossos prédios. Nós destruímos vocês. A América matou Bin Laden em 2011. Mullah Omar, anos depois. Arrume suas coisas e vá embora. Não envie tropas terrestres. É exatamente isso que os Estados Unidos estão tentando fazer no Irã. Os Estados Unidos estão tentando ferrar com eles. Os iranianos. O regime islâmico, desculpe. Esperando que eles, você sabe, derrubem o regime e então instalem a democracia lá. Essa é a esperança. Os Estados Unidos deveriam continuar lançando bombas. É isso que eles deveriam fazer. Não importa. Os Estados Unidos não têm obrigação de reconstruir países. Não. Nenhuma superpotência na história jamais foi tão humana com seus inimigos. Esse é exatamente o caso de Israel também. Israel arrasou Gaza. Israel não tem obrigação nenhuma de reconstruir Gaza. Só estou dizendo isso. Ok, eu sei que provavelmente vão. Sei que o Ocidente vai e que dinheiro vai entrar em Gaza para reconstruir um pouco. Só estou dizendo, ok? Você não precisa. Nenhuma superpotência na história jamais fez isso. Então por que o Ocidente continua permitindo que esses traidores manipulem você? Por quê? Diga, cala a boca, vadia. Sim, mas precisamos aprender as lições. É preciso lidar com o Precisamos presente. aprender. Aprender as lições da história, Mike. Todas as cores. A única lição a ser aprendida da história aqui é bombardeá-los e ir embora. Bombardeie, cause o caos e vá embora. Aprenda Ele está com a história dizendo dos que, últimos efetivamente, 200 se nós, anos. se suspeitamos que mandá-las de volta equivale a uma sentença de morte para elas, somos cúmplices. Estamos mandando de volta só os maus elementos. Desculpe, má sorte. Pessoas com pedido de asilo negado ou ficha criminal, certo? Não estamos mandando todos de volta. Quem chega é avaliado e recebe uma resposta, certo? Eu também revisaria o sistema de avaliação. Muitos são migrantes fraudulentos. Conheço alguns. Mas eu não conheço pessoalmente alguns deles. Mas li muitos estudos sobre eles. Li muitas histórias deles. Muitos desses casos são simplesmente falsos. Na verdade, eu conheço um pessoalmente. Tinha um cara na Austrália. Ele alegou homossexualidade. Ele pediu asilo com base na homossexualidade. Ele era paquistanês. E ele disse, sabe de uma coisa? Eu não posso voltar para o Paquistão, porque o Paquistão é um país homofóbico. Então, ele acabou conseguindo residência permanente. Acredito que cerca de 1 ano após obter a residência permanente, ele retornou ao Paquistão. Casou-se com uma mulher e solicitou o visto para ela. Então, o responsável pelo visto, porque aquele cara contou para o outro cara que eu ajudei, que era um ex-muçulmano de verdade. Então ele estava me contando a história. Então o oficial de vistos perguntou pra ele: ei, cara, o que aconteceu? Você não era pra ser gay? Por que está se casando? Por que vai se casar com uma mulher? Ele respondeu: agora estou curado. Ele era gay, mas aí ele se curou, sabe? Então é isso que eles fazem. A maioria dos pedidos de asilo falsos no momento no Reino Unido, vindos do Paquistão, são com base na homossexualidade. Eles estão alegando homofobia no Paquistão, o que é verdade, mas isso nem é tão verdade, eles nem são homossexuais. Na verdade, houve um vídeo não faz muito tempo em que essa mulher, uma advogada de imigração na Inglaterra, estava dizendo para esse cara: nós vamos preparar sua papelada, vamos mostrar, vamos tirar suas fotos do lado de fora de boates gays e você vai ter que, sabe, beijar alguns homens será usado como prova de que você é gay. Ela foi desmascarada, mas você entende. Se for viável, fique. Tudo bem. Estamos nos livrando de quem não vai melhorar a nossa sociedade. E isso não é errado, eu acho. O problema dos barcos no canal, eu acho. O número de imigrantes ilegais agora entrando no país finalmente acordou este país para a realidade de que estamos sob ataque à sociedade. Este país e precisamos fazer alguma coisa. O que há de errado com essa pessoa estúpida? Como isso é racista? Ele fez o argumento cultural perfeitamente. Como isso é racista? É tão racista quanto se ela assistisse agora e dissesse: você é sexista. Eu diria a mesma coisa sobre o homem. Pessoas vindo para o país porque estão mudando o nosso país. A resposta é que temos o direito de resistir a isso. A resposta é ir até o Talibã no Afeganistão, com quem estivemos em guerra não faz tanto tempo. E com pessoas que já foram terroristas, que mataram britânicos, sentam à mesa e Mas, dizem: Matt, você quanto conhece você um quer? refugiado
Isso significa que precisa mudar de ideia sempre, até na véspera de Ano Novo. Sim. Em certo momento, quem governa Israel já foi terrorista, mas tivemos que lidar com eles quando a Palestina ainda era Palestina. É preciso mudar de ideia Eu não concordo sempre. com isso. Mas tudo bem. E se ajustar para ser pragmático sobre como você serve aos interesses Isso acabou do seu dando próprio país. muito certo. Não os O países Ministério dos do outros. Interior não classifica mais. Só não entendo. Qual o argumento aqui? O Ocidente deveria intervir. Voarão com aviões contra nossos prédios. Vamos bombardear vocês e depois partir, deixando-os por conta própria. Façam sua própria construção nacional ou o que quiserem. É isso, é assim que deveria ser, pessoal. Não entendo por que os Estados Unidos gastam tanto tempo com construção nacional. Qual o sentido? Eles nunca vão dizer obrigado. Nunca dirão obrigado por instalar a democracia, como no Iraque. O Iraque é uma democracia. Agora, eu sei que ainda é uma democracia em evolução. Não é o auge da reconstrução de um país, mas ainda é melhor do que estar sob Saddam. Talibã como terroristas. Então, para eles fazerem isso nela, deve ter havido algum tipo de recalibração sobre atividades no momento. Ou talvez seja o facto de que eles são o órgão governante agora no Afeganistão. Então, lidamos com eles dessa forma. É isso que você tem que fazer. O que você diria para centenas de militares que foram mortos no Afeganistão? O que você diria para eles? Agradeço pelos sacrifícios deles e é horrível. É horrível que eles tenham morrido. E, ao mesmo tempo, reconhecemos que eles lutaram pelo seu país, pagaram o preço máximo e o sacrifício deles nunca será esquecido. E eles lutaram para defender os valores do seu país. Não vamos diluir esses valores importando bárbaros, os mesmos bárbaros contra quem eles foram lutar. O que você diz sobre aquilo pelo qual eles deram suas vidas? Como você pode, em sua consciência, com respeito próprio e decência, ficar diante das famílias e dos parentes e do que eles lutaram? Eles lutaram, estavam morrendo por um país livre que nós poderíamos. Do que você está falando? Meu Deus, isso é um argumento leviano. Geralmente os patriotas mostram isso, pelo que os soldados morreram. Pelo que os veteranos da Segunda Guerra Mundial morreram, pelo que eles morreram. Eles não morreram por isso. Eles não morreram por isso. Olha isso. Isso é Bradford. Os veteranos da Segunda Guerra Mundial, os soldados da Segunda Guerra Mundial morreram por isso? Foi por isso que eles morreram? A Inglaterra pode ser colonizada por essa gente do terceiro mundo. Meu Deus, ela virou o argumento ao contrário. Esse argumento, isso é um non sequitur, não faz nem sentido. Perfeito. Bem, Então nós nos sentamos e Não, formamos isso é realmente... Nós, a União com a Alemanha Europeia, depois. ambos os segundos. Após a Segunda Guerra Mundial, é disso que trata a política. Isso não é como a Encontrar Alemanha soluções pós-guerra, com pessoas com onde se quem você construiu nem um novo sempre- país. com O pessoas Talibã com quem você continua o sempre- mesmo. Não existe Talibã 2.0. Se é que existe alguma diferença, eles estão ainda mais determinados, bem armados, bem financiados e agora têm uma nação. O Talibã é contra o Ocidente. Sim, claro. Sound. Eles são Sim. nossos inimigos. Sim, o povo precisa agir. Não podemos trazê-los para cá. Porque, especialmente quando 99% dos afegãos acreditam na Sharia. Eles querem que a Sharia seja a lei do país. Eles querem isso. 18 meses após o fim da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam abrindo canais de comércio com o Vietnã. Tenho medo que o real. É engraçado que eles digam isso agora sobre o Talibã, mas, curiosamente, se você olhar para o Hamas, eles são grandes apoiadores do Hamas e falam sobre o Hamas como algo grandioso, vindo e apoiando eles nas nossas ruas do Reino Unido. Então, o Talibã não está reformado, mas para eles, o Hamas está tudo bem. Eles adaptam e escolhem o que encaixa no argumento deles, então, que seja. Agora, de novo, indivíduos que não deveriam estar aqui, tanto faz, têm que resolver para onde vão ser deportados, seja para o Afeganistão ou para a Eritreia. Essa é a realidade atual. O Reino Unido não é um depósito de pessoas. E vocês não podem receber todo mundo, pessoal. Simplesmente não dá. Como eu disse, essas ideias de dar asilo para pessoas perseguidas funcionavam antes do sistema ser abusado em 2025. Então, antes de 2015. Antes de Angela Merkel permitir a entrada de milhões de pessoas na Europa. Antes disso. Todo país ocidental costumava receber cerca de 100 ou 150 verdadeiros requerentes de asilo e a análise era extremamente rigorosa, como deveria.
Nós costumávamos analisar cada caso individualmente por meses a fio. Você conhece o real processo de triagem para um solicitante de asilo genuíno pelos canais corretos? Pode levar de 3 a 4 anos. Eu conheço alguns ex-muçulmanos. Eu conheço um ex-muçulmano, ele está esperando para ser realocado para o Canadá. Ele é ex-muçulmano desde 2017, já faz quase 10 anos. Ele já conseguiu o visto e tudo mais, mas ele ainda assim, é esse o tempo que realmente leva. Ou a outra opção era entrar em um barco. E pronto, dizer, ei, sou um solicitante de asilo. É isso. Então esse sistema foi explorado indevidamente. Antes de 2015, esse sistema funcionava, porque você podia absorver 100, 150, 1000 solicitantes de asilo. Como são genuínos, têm mais chance de integração e assimilação. Essas mulheres woke devem ser afastadas, pois são suicidas e querem nos arrastar com elas. Quer dizer, desculpa. Eu quero dizer, eu não vou dizer que precisamos deportá-la. Ela é uma mulher ocidentalizada. Mas nós precisamos torná-la irrelevante.